Bem-vindos a mais um OAB Nacional Entrevistas. Essa semana vamos discutir o sistema penitenciário nacional. Estamos aqui hoje com o presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário da OAB Nacional, o doutor Adilson Rocha, e também com o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, doutor Renato De Vito. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado. Muito obrigado. Doutores, para a gente começar nossa conversa, quando a gente fala em sistema prisional, sempre vem as piores imagens à cabeça. Muito se fala do caos do sistema penitenciário. O que acontece efetivamente hoje no Brasil? Nós temos um caos ou são problemas pontuais, alguns lugares com problemas maiores, ou outros lugares em que efetivamente funciona o sistema? Os problemas do sistema prisional, se me permite, doutor Adilson, são tão antigos quanto o próprio sistema, né? Há problemas crônicos, endêmicos e que são acentuados no Brasil, né? O que nós temos notado, que talvez seja a questão mais preocupante, é que além da degradação das condições de aprisionamento, que muito decorrem da superlotação, da falta de vagas, a taxa de crescimento da nossa população prisional, a evolução da taxa de encarceramento, o número de presos por 100 mil habitantes no Brasil tem crescido de uma forma galopante, na contramão até de países que mais prendem no mundo. Então, a gente tem, acho que é o dever de fazer uma reflexão muito séria enquanto país, para que modelo de Estado a gente pretende. Se um Estado punitivista que está prendendo mais do que o dobro da média mundial. Talvez essa seja uma grande questão a ser colocada. Verdade. Inclusive, da forma que você colocou, assim, o sistema ele é caótico, o sistema ele é altamente degradante, até em razão dessa superlotação que cresceu assustadoramente nos últimos 10 anos. Entretanto, nós temos sim algumas boas práticas em algumas unidades da federação. Existem alguns locais Existem alguns estabelecimentos prisionais, e aí uma questão interessante que se observa assim, ó, você tem uma unidade prisional com a mesma condição de uma segunda. Quando você compara as duas, assim, ó, o perfil do preso é o mesmo, quantidade do preso o mesmo, a planta física de uma unidade idêntica da outra, entretanto, uma funciona razoavelmente bem, a outra não funciona em nada, absolutamente nada. Aí você percebe que a diferença está na direção, na gestão da unidade prisional. Então, é como se fosse uma questão municipalizada. Mas então, além dessa questão da superlotação, a gente tem também um reflexo muito grande da própria gestão? O problema de gestão é gravíssimo no sistema prisional, porque, de regra, não se tem uma gestão profissionalizada. Como fica a cargos do Estado e a gestão do estabelecimento prisional é de livre nomeação do governador, então, todo o poder executivo que entra no Estado novo, ou mesmo o antigo, ele nomeia ao bel prazer dele o diretor, assim como toda a cúpula daquela unidade prisional. Então, nós temos uma situação aí que muitos diretores são ex-candidatos a vereador, que foi derrotado até nas eleições, ex-candidato a deputado que assume uma direção da unidade prisional, ou seja, sem preparo algum, sem conhecimento algum de gestão de qualquer coisa, inclusive de uma unidade prisional que tem uma série de particularidades. Então, este é um grande problema a nível nacional. Agora, ao mesmo tempo, nós temos alguns gestores, infelizmente são poucos, que têm realmente uma capacidade de gestão e, com a mesmíssima condição de um outro, consegue estabelecer naquela unidade prisional lá uma condição bem melhor. Agora, especialmente no estado de Minas Gerais, nós temos um modelo de unidade prisional denominado de APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Hoje nós estamos em Minas Gerais com 2.400 presos cumprindo pena em APAC, que é efetivamente um exemplo de estabelecimento prisional que deveria servir de espelho para as demais unidades prisionais do Brasil. Doutor De Vito, essa questão colocada, existe alguma diretriz para evitar esse tipo de situação? Severino, esse ponto que vocês trazem é muito interessante. O Departamento Penitenciário tem dito e repetido que, além do déficit de vagas, nós temos uma discussão séria por fazer, que é o déficit de gestão. O nosso modelo federativo ele traz alguns entraves. Solucionar a questão prisional no país de uma forma séria e responsável não é simples, não existe coelho para sair dessa cartola, carta na manga. Isso envolve os três poderes, envolve a mídia, envolve a expectativa social e a opinião pública
em diferentes níveis da federação, chegando até a municipalização, como no caso a oferta de saúde prisional, a atenção básica é a atribuição do SUS e do município. A saúde daquele estabelecimento, a equipe e a UBS prisional no estabelecimento. Então, é fato que nós não temos uma solução mágica. O que o DEPEN tem tentado é apontar caminhos das boas práticas, criando e manualizando diretrizes de gestão. Talvez tenhamos que fazer uma discussão dentro do nosso pacto federativo para reposicionar qual a expectativa também em relação ao poder da União. Hoje eu trabalho com integração, trabalho com cooperação aos estados, mas não existe no Brasil um modelo que trabalhe o conceito de coordenação. Nós temos diretrizes que são fixadas enquanto recomendações, diretrizes do DEPEN, diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Agora, se isso é aplicado efetivamente ou não existe como aferir, não se sabe exatamente... Eu acho que existem condições de aferir. Não tem como impor. O DEPEN também tenta induzir as linhas de financiamento a boas práticas, criando, então, um papel indutor de boas políticas, mas a gente está falando de 1.424 estabelecimentos prisionais só no sistema prisional, sem contar as carceragens de delegacia. Estamos falando de 600 mil pessoas no retrato estático. Se a gente pegar a entrada e saída, certamente a gente está falando de 1 milhão de pessoas passando pelo sistema prisional em um ano. Né? Mais de 1 milhão, em um mais de ano. 1 milhão Então, por ano. as dimensões continentais do Brasil já são por si um desafio. E o nosso modelo federativo, e aqui não vai um juízo valorativo, eu não acho que a União tem um papel de se sobrepor, a nossa construção com os estados é horizontal, mas o fato é que o modelo federativo, no que diz respeito à administração penitenciária e segurança pública, não prevê um papel de coordenação para a União. Então eu não posso, por exemplo, dizer, Estado, você tem que escolher o seu diretor da unidade por critérios de meritocracia. Você tem que instituir uma escola penitenciária que vai fazer a capacitação desse sujeito e ele só pode se postular a ser diretor de uma unidade se ele for certificado. Isso seria um modelo muito bom, mas eu não tenho como impor esse modelo hoje pela União. Então, existem também questões que a gente tem que debater com muita tranquilidade. E também o fluxo de entrada. Volto ao ponto do nosso padrão de encarceramento. O sistema de justiça como um todo, o Ministério Público, Judiciário, Advocacia, Defensoria Pública e os órgãos de segurança têm que pensar se a gente está prendendo bem, porque a gente prende muito, isso é certeza. Muito mal. Talvez a gente tenha que agregar qualidade. Quem a gente está prendendo? Doutores, deixa eu pedir só um rápido intervalo aqui e a gente volta já com mais OAB Nacional Entrevistas.